Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui na mais uma escola dominical. Nós vamos estar adorando o nosso Deus e aprendendo um pouco mais da palavra dele nessa hora. É uma alegria estar aqui na direção e na condução dessa escola dominical, para a honra e glória do nosso Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos reunir e adorá-lo, bendizê-lo ao nome do Senhor. Então traga sua Bíblia, sua família, venha para frente da televisão ou do celular, a sua Bíblia, inário, para a gente estar louvando esse Deus Todo-Poderoso. Nós vamos estar adorando a Deus com a oração do nosso irmão Diácono Jaconias. Ele vai estar orando, nos conduzindo nessa oração de adoração ao nosso Deus. Estejamos em oração nessa hora, para a honra e glória do nosso Deus, com o Diácono Jaconias. Oremos. Santo Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o único Deus digno de louvor, digno de toda honra, toda glória. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado nesses dias difíceis. Todos os dias, ó Pai, o Senhor tem nos guardado e nos cuidado todo mundo. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia que nos dá. Obrigado porque não somos merecedores de nada, mas pela tua bondade, pela tua misericórdia, o Senhor nos abençoe. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é poderoso, Pai, para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o teu poder e opera em nós. Te pedimos, te louvamos, te agradecemos, te pedimos perdão por nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui nessa hora. Nós vamos cantar louvores a Deus, 2 louvores, na verdade o hino 266, Rude Cruz, e depois o cântico Nada Vai Me Separar. Nós vamos estar cantando esses louvores e logo após a essas canções a gente vai estar orando pelos aniversariantes do dia, ou da semana, melhor dizendo. Aniversariante da semana, José Lima Barbosa, Luiz Guerra, e as famílias de oração vão ser a Nigmar e Nilda. Nigmar, aniversariante José Lima Barbosa e Luiz Guerra. Nós vamos estar então cantando esses 2 louvores ao nosso Deus, hino 266 e depois Nada Vai Me Separar. Estejamos em adoração ao nosso Deus. Como em
Vamos orar então por essas pessoas queridas que estão fazendo o aniversário durante essa semana. Vamos colocar a nossa vida diante do altar do nosso Deus. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, exaltamos, glorificamos ao Teu santo nome, Pai.
O Senhor é um Deus tremendo, misericordioso, amoroso para conosco. O Senhor é um Deus que, como nós estamos celebrando nesse período, é o Deus que enviou seu único Filho para morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia, para o louvor da tua glória e para a salvação de muitos. Pai eterno, nós colocamos essas pessoas queridas diante da tua presença. Queremos colocar a vida do José Lima em tuas mãos, do Luiz Guerra em tuas mãos. Ó Pai, prolonga os anos de vida dos teus filhos. Abençoe, Pai, a saúde de cada um deles. Abençoe a saúde do Lula, que está aí num período de ir ao médicos e essas coisas. Pai eterno, em nome de Jesus, tem misericórdia dos teus filhos e prolonga os anos de vida deles. Pai eterno, sustenta as famílias, sustenta, Senhor, a vida de cada um deles, para o louvor da tua glória. Pai eterno, também colocamos as famílias no teu altar, ó Pai. A família da Nigmar, a família da Nilda, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe essas famílias, guarde, Senhor, de toda dificuldade, protege, Senhor, a saúde, sustenta cada lar, ó Pai. Pai eterno, que em nome de Jesus haja do alimento material e do alimento espiritual nessas casas, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós estamos alegres. Nós estamos alegres porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Nós sabemos que existem dificuldades, existem algumas coisas que estão acontecendo. E a gente precisa ter na nossa mente que a igreja é sustentada também através de dízimos e ofertas. E nós estamos doando algumas cestas básicas. Então, se existir algum irmão ou alguma irmã que está passando algum tipo de dificuldade, por favor, procure a junta diaconal. Eles estão preparados para levar cestas básicas, estão preparados nesse momento. Então esteja atento a tudo isso, para que em nome de Jesus eles possam fazer esse trabalho para a honra e glória de Deus e trazer o alimento também para a casa de cada um de vocês. Tá bom? Esteja atento a essa situação para o louvor e glória de Deus. Tá bom, queridos? Então vamos abrir as nossas Bíblias. O Evangelho de Mateus. Nós vamos falar sobre a morte de Cristo. Evangelho de Mateus, no capítulo 27, Evangelho de Mateus, capítulo 27, nós vamos ler do verso 45 ao verso 56 da Palavra de Deus. Nós vamos fazer essa leitura, eu vou estar lendo, né? Mas leia em casa também, traga a sua Bíblia para acompanhar a leitura juntamente comigo. Diz assim a Palavra de Deus, Mateus 27, do 45 ao 56. Diz assim a palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chamou por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que estavam com ele guardavam a Jesus. Vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus.
Estavam ali muitas mulheres, vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Vamos orar mais uma vez, colocando as nossas vidas diante de Deus. Vamos estar orando, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus nessa hora da ministração da sua palavra. Estejamos em oração. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, as nossas vidas. Abençoe, Senhor, que a Tua palavra lida nessa hora, enquanto terreno fértil em nosso coração, e que frutifique e cresça para a honra e glória do Teu santo nome. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Essa oração nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que vive e reina eternamente. Nós oramos no nome dEle. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, quando a gente lê um texto desse, e eu estava meditando nos textos da morte de Jesus, confesso que lágrimas saíram dos meus olhos, porque foi um período difícil na vida do nosso Senhor. Foi um período de trevas, de dor, de sofrimento, mas também foi um período de grande congraçamento com as pessoas que estavam ali, e na certeza de que Ele tem feito grandes coisas e fez isso tudo por cada um de nós. Quando a gente vê o verso 45, caminhando aqui no texto da Palavra de Deus, verso 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Jesus Cristo ele foi crucificado por volta de 9 horas da manhã. 9 horas da manhã ele foi crucificado. Ele morreu por volta das 15 horas. E de meio-dia até as 3 horas da tarde, o texto afirma aqui que teve densas trevas, ou seja, tudo ficou escuro. Parece-me que o sol ficou escondido. E inclusive na hora da morte de Jesus, ou logo após a morte, ou quando estava acontecendo, terremoto aconteceu, abriram-se rochas e sepulcros foram abertos e pessoas ressuscitaram. Nesse período, tamanha o fato, dessa morte, da morte de Jesus. Quando a gente vê tudo isso, a gente tem que aprender algumas realidades. Quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas coisas que no cotidiano, às vezes, algumas pessoas interpretam de forma errada. Por exemplo, verso 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aí fica a pergunta, o que seria esse Deus meu, por que me desamparaste? Jesus falou várias palavras na cruz, são 7 palavras da cruz, e a gente aprende muito com elas. Hoje eu vou falar dessa palavra especificamente que ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque existe às vezes uma confusão de interpretação. Alguns vão dizer e vão pensar que Jesus estava falando aquilo simplesmente porque Deus não estava conseguindo ver o sofrimento do seu filho ali na cruz, e como ele não estava conseguindo ver esse sofrimento, ele simplesmente optou por abandoná-lo, ou algo do tipo. Outras pessoas vão pensar de outras formas, mais ligada a essa relação que eu estou falando aqui. Mas o fato é que o texto não diz isso. O texto está afirmando, de fato, que Jesus se sentiu abandonado por Deus, pelo Pai, nesse momento da crucificação. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus, ele, na cruz, quando Cristo estava na cruz, não porque ele conseguia não testemunhar aquilo, ele não estava com essa questão, eu não consigo ver o sofrimento do meu filho, então eu não vou ficar ali com ele. Não.
Não é não é isso que Jesus está dizendo. Mas Jesus está dizendo exatamente que ele se sentiu, de fato, abandonado na cruz. Segundo Coríntios 5, 21, eu vou ler aqui para vocês, vai dizer uma realidade do que, mais ou menos, do que está sendo dito aqui. Segundo Coríntios 5, o verso 21, vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus Cristo não conheceu o pecado, ele não pecou, ele se fez pecado por nós, ou seja, ele foi o próprio pecado crucificado numa cruz por nós, porque nele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, por ele ter se feito pecado na cruz, morrer numa cruz por nós, nós podemos ter a justiça de Deus em nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, em 2 Coríntios 5, no verso 21. Então, quando a gente lê esse texto, o que de fato estava acontecendo ali, Paul Washer, numa pregação dele, vai dizer a seguinte realidade: Deus colocou nossos pecados sobre ele, ele rechaçou, porque seus olhos são demasiadamente puros para aprovar o mal e não pode ver a maldade com favor. Ou seja, como Jesus, ele foi crucificado, como Jesus, ele foi crucificado numa cruz, levando sobre ele todos os nossos pecados, e quando eu digo todos aqui, eu falo todos de toda a raça humana, desde Adão até o último homem que nascer, Jesus Cristo levou sobre ele todos esses pecados. Todo o pecado da raça humana estava sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Deus, por ser santíssimo e puríssimo, ele sim exerceu a sua ira, a sua justiça em Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz e afirma aqui categoricamente que Deus meu, por que me desamparaste? Foi porque ele estava se sentindo sozinho? Sim. Foi porque ele estava diante de Deus, recebendo toda a ira divina dos nossos pecados sobre Jesus Cristo. Então Cristo morre na cruz, debaixo da ira de Deus. E isso, queridos, é algo dificílimo de se compreender. Isso é algo tremendo, porque vamos pensar aqui comigo. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e Deus Pai exercendo toda a sua ira para com o próprio Filho, de forma real, onde Jesus leva sobre ele todos os nossos pecados, e por isso que ele estava sofrendo a ira de Deus. E essa ira que deveria ser sobre cada um de nós. Quando a gente pensa na questão do pecado, quando a gente pensa na questão do pecado original, a gente vê que Deus criou o mundo. Lá em Gênesis está descrito isso, a criação. Deus criou o mundo e criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. De forma que ele criou o homem livre para obedecer a Deus ou para desobedecer a Deus. Isso o homem Adão e Eva. Mas esse ser humano, ele optou por desobedecer a Deus. Então ele cai em pecado. E o que Deus nos fala lá em Gênesis é exatamente isso, que se o ser humano comesse do fruto, certamente ele morreria. E o apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas o seguinte,
que o pecado entrou por um homem no mundo e o pecado saiu por um homem no mundo. O pecado entrou por Adão e o pecado saiu pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, quando a gente tem isso na nossa mente, no nosso coração, a gente percebe que a partir do momento que o ser humano pecou contra Deus, e existe aqui essa questão, uma metáfora, talvez uma ilustração, onde imagine um abismo, onde Adão estava prestes a cair, e quando ele comeu daquele fruto, esse abismo, ele se precipitou e caiu nesse abismo. E aí o que acontece é exatamente que aquelas pessoas que caem deliberadamente, elas não conseguem se segurar em algum lugar, e elas estão caindo diretamente, no caso aqui da morte, para o inferno, mas aprove a Deus providenciar a salvação para esse ser humano. É como se nesse abismo aparecesse a mão de Cristo ao segurar aquelas pessoas caindo e trazendo a salvação para cada uma delas. E é exatamente assim que acontece. O ser humano natural, o ser humano que não conhece Jesus Cristo, naturalmente ele não consegue olhar para Cristo, ele não vê a Cristo, ele só consegue olhar para o pecado, ele consegue é inclinado totalmente a fazer o mal, mas quando Jesus Cristo é revelado a esse homem pecador, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, tocando o coração daquele pecador, ele se volta para Jesus Cristo e ele consegue enxergar e ver quem de fato é o Senhor. E isso tudo só acontece porque um dia Jesus Cristo ele foi até a cruz e morreu por mim e por você. Isso só acontece se o Espírito Santo de Deus, quando tocou no nosso coração, nós de fato olhamos para Cristo e contemplamos a tua face e adoramos a esse Senhor, e louvado seja Deus por isso. É o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele fala que nós somos justificados mediante a ação de Jesus Cristo. Ou seja, nós não somos justificados pelo que fazemos ou achamos ou pensamos. A justificação não está dentro de nós. Ela nos foi imputada, ela foi colocada. Essa justificação só acontece pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela salvação que somente Ele pode dar. Não por méritos nossos, mas pelos méritos de Jesus Cristo nós somos salvos. Seguindo aqui, queridos, quando a gente percebe essa questão da criação, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, com uma opção de pecar ou não pecar. Após a queda, o ser humano perde essa opção, ele é inclinado totalmente ao pecado, mas aprove ao Senhor providenciar a salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo numa cruz. A palavra de Deus ensina lá em Gênesis 3,15 que ele pisaria na cabeça da serpente e a serpente morderia o seu calcanhar. E é isso exatamente que está acontecendo aqui nesta hora na crucificação. Com a morte de Jesus, ele vence isso tudo e com a sua ressurreição ele vence a própria morte. Mas sobre a ressurreição nós vamos falar um pouquinho mais à noite, durante o culto. E pensando nisso, queridos, quando a gente vê essa questão dessa criação, queda e a providência de Deus, a gente deve pensar que Cristo, então, ele cumpriu o que nós não conseguiríamos cumprir. Cristo, ele cumpriu a lei cabalmente.
E note que essa questão de Cristo é uma questão dupla, ou vários aspectos, mas essa questão que eu estou falando é dupla porque ele cumpriu o que nós deveríamos cumprir. E ele pagou a pena. Ele pagou a pena que nós deveríamos cumprir. Ele cumpriu toda a lei, porque nós não conseguimos cumprir, mas Jesus Cristo cumpriu. E mesmo sendo cumpridor totalmente da lei, ele foi punido porque nós descumprimos cada parte da lei do Senhor. E, queridos, quando a gente vê isso tudo e a gente pensa nisso, ele fez isso tudo justamente para nos salvar. Ele fez isso tudo justamente para, por misericórdia a nós, salvar a cada um dos seus eleitos. Deus envia o seu único Filho para cumprir por nós toda a lei. Isso não quer dizer que nós não devamos cumprir essas leis. Devemos sim. Mas ele também paga, Jesus Cristo paga, a pena do nosso descumprimento por amor a cada um de nós. Quando eu vejo esse texto, ou alguns textos correlatos a esse, eu vejo coisas tremendas. Olha o que o verso 51 em diante vai dizer. O verso 51 e 52. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, verso 23, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O véu foi rasgado do santuário. O véu se rasgou de alto a baixo. Isso quer dizer, sabe o quê? No templo existiam os santos e o santo dos santos. No santo dos santos só o sumo sacerdote poderia entrar algumas vezes por ano para trazer sacrifícios de animais que eram mortos, o seu sangue era derramado e a remissão dos pecados era pela expiação, ou seja, pelo sacrifício do sangue derramado daqueles animais. Quando a Bíblia fala aqui que o véu se rasgou de alto a baixo, ele quer dizer que agora todo aquele que crê no Salvador e Senhor Jesus Cristo, ele tem livre acesso ao trono da graça de Deus, ao trono da graça onde o próprio Deus, a Santíssima Trindade, está sentada e nós podemos contemplar e adorá-lo na beleza da santidade deles. Quando nós pensamos nessas três pessoas, com uma união intrínseca, Deus, um só Deus, que subsiste em três pessoas, nós pensamos na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa pessoa que veio até nós, morreu numa cruz, morreu pelos nossos pecados, morreu cumprindo a lei que nós não conseguiríamos cumprir, não conseguimos cumprir. E mesmo ele cumprindo cabalmente tudo, ele ainda assim foi condenado, morto injustamente, justamente para que nós tenhamos vida juntamente com ele. A grande questão que eu quero dizer aqui para cada um de vocês, concluindo aqui essa palavra,
Aqui, queridos, pense numa coisa. Como um pastor amigo meu disse uma vez, se Jesus viveu e morreu por nós, nós devemos viver como Ele viveu, como Ele andou entre nós. Meus irmãos, quando a gente pensa nessa realidade e a gente pensa no nosso próprio eu, na nossa próprio caráter da nossa vida, como nós estamos vivendo. Quando eu penso nisso, eu penso que Jesus Cristo, Ele viveu e morreu por nós. E às vezes, em muitos lugares, em muitas igrejas, muitas pessoas estão vivendo como se eles fossem os próprios Cristos, os senhores da igreja, os senhores do mundo, os senhores da atualidade. Mas, queridos, existe um Senhor da igreja. Existe uma cabeça só. É Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Dele nós somos. Nós pertencemos ao rebanho dele. Ele é o sumo pastor. Ele é que coordena, comanda, é Ele que lidera. Ele é o Senhor da igreja. Ele é aquele que comprou o seu povo, não com preço de moedas, mas Ele comprou o seu povo com preço de sangue. E não só comprou, como os libertou, os purificou, os justificou e trouxe, de fato, a salvação mediante Ele, para a glória dEle, pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, pense nessa palavra. Pense nisso tudo que nós estamos pensando. E reflita de fato. E pense como lá o apóstolo João vai dizer, João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Nós estamos vivendo dessa forma? Nós estamos agindo e pensando dessa forma? Importa que Jesus Cristo cresça nas nossas vidas, na nossa família, na nossa caminhada, nos nossos trabalhos, no relacionamento marido e mulher, no relacionamento pais e filhos, no relacionamento com outras pessoas da sociedade. Importa que Jesus Cristo cresça e nós diminuamos. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa a opinião minha ou de ninguém. Importa o que a palavra de Deus nos ensina. E a opinião e a vontade real e soberana de Cristo sobre as nossas vidas. Isso é que importa. Ao ler a Bíblia, ao ler esses textos, veja de fato e pense de fato no seu pecado, no que você tem feito, em qual opção de vida você está levando, porque esse Jesus Cristo que morreu, Ele morreu por mim e por você. Nós já não nos pertencemos mais, nós pertencemos a Cristo. Ele é Salvador, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o nosso Senhor. E louvado seja Deus por isso. Que a nossa vida seja assim. Seja refletindo nessas realidades do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus exerceu toda a ira dele sobre o seu único filho. Essa ira que nós merecíamos. Nós que pecamos. Nós que fomos contra o Senhor nosso Deus. Nós que olhamos para Deus e optamos em pecar. A raça humana fez isso. Mas quem providenciou e quem veio ao nosso encontro trazendo a salvação, a vida eterna, não fomos nós, porque nós não poderíamos fazer isso. Mas essa ação
veio diretamente do nosso Deus para a nossa vida. Meus irmãos, pense nisso. Pense nessa realidade. Deus exerceu a sua ira ao seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, como o apóstolo Paulo vai dizer. Ele obedeceu em cumprimento a essa obediência cabal, essa obediência total de Jesus Cristo, mesmo sendo obediente e cumprindo aquilo que nós não cumprimos. Ele, ainda assim, foi levado à cruz. Foi visto entre uma das piores pessoas. Foi crucificado. Foi morto. Foi crucificado foi a morte terrível. Ele sentiu dor. Ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu traído por muitos. Não por Deus, mas por muitos. E queridos, ele fez isso tudo para pagar a pena. A pena. Quando eu falo pena aqui, foi pagar a prisão. É disso que eu estou falando. Ele cumpriu exatamente isso. A penalidade que Deus imputou a Adão lá no início. Certamente, se você comer desse fruto, morrereis. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem, Jesus Cristo, que cumpriu penalmente o que Deus quis e foi penalizado por isso. Ele cumpriu e morreu numa cruz para que nós tenhamos vida. Fique com essa palavra, queridos. Pense nisso. Pense e reflita como está a sua vida. Sua vida de fato reflete a esse sacrifício? Ou você prefere viver conforme a sua própria vontade? Conforme o seu próprio querer? Será que de fato nós somos, como igreja, obedientes ao Senhor da igreja, como é descrito na palavra de Deus? Ou nós queremos ser obedientes a Deus somente naquilo que a gente acha que deve ser obediente? Que em nome de Jesus nós possamos olhar para esse livro, para a Bíblia, e observar que aqui é a palavra de Deus e ela nos ensina o verdadeiro caminho. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que nesse momento que nós estamos celebrando a Páscoa, nós possamos lembrar que o nosso Redentor, ele não está morto, mas ele vive, e ele vive eternamente. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Santo Deus, eterno Pai, nós bendizemos, exaltamos e adoramos ao Teu santo nome, Pai. Tu és um Deus belíssimo, Deus. Um Deus que, mesmo sabendo das nossas debilidades e pecados, ó Pai, mesmo com a nossa multidão de coisas erradas, ó Pai, perante o Senhor aprove enviar o Teu santo Filho Jesus Cristo. E esse Filho viveu entre nós, morreu por nós, mas Ele ressuscitou e Ele vive. Pai eterno, a sua ira estava sobre Ele. Pai eterno, perdoa, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós não vemos essa realidade, Pai. E muitas vezes vivemos como a nossa própria vontade. Vivemos a nossa vida como se não houvesse um Deus a nos guiar, a dar a direção, Pai. Pai eterno, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós possamos de fato nos debruçar na Tua palavra. E em nome de Jesus,
que nós possamos, Senhor, contemplar a Tua face, tocados pelo Teu Santo Espírito, Pai, e justificados pela ação, Senhor, poderosa e salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique conosco, Pai. Abençoe a Igreja Presbiteriana de Araçás desses dias turbulentos, que nós possamos nos achegar cada dia mais próximos ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Querido Deus, nos abençoe, nos guarde. Forte abraço para você. Fique em paz e até logo mais às 19 horas no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Forte abraço, Deus abençoe. Até logo.